E aí, moçada, graça e paz, aqui é o Joe. Vamos para mais um canal, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não é inscrito, já peço para que você se inscreva, deixa aí o seu like e nos ajude a construir essa comunidade juntos no nome de Jesus. Hoje eu trouxe para vocês uma tier list, né? Nem sei se é assim que fala mesmo, mas é o que hoje em dia tá todo mundo fazendo aí, né? E eu decidi trazer uma tier list aí hoje com personagens bíblicos, tá? Então como é que vai funcionar o nosso vídeo de hoje? Eu selecionei aqui 20 histórias bíblicas, né, do Antigo Testamento. Esse vídeo é o vídeo número 1, primeiro vídeo de tier list que nós vamos fazer aqui. Então são 20 histórias do Antigo Testamento e nós vamos elencar essas histórias aí em 5 níveis, tá? 5 níveis. O primeiro nível é a história que é muito boa, é uma história boa. O segundo nível é uma história muito boa. O terceiro é uma história que é top. O quarto é aquela história lendária demais da conta. E por último, a história mais épica da Bíblia, tá? A gente vai fazer aqui uma divisão. Eu não coloquei aqui nenhum tipo de quantidade certa para cada nível. A gente vai colocando aqui e vamos vendo qual que vai ficar no final das contas aqui, qual vai ser a nossa história mais épica e quais são as outras que vão ser categorizadas aqui na nossa tier list deste dia, tá bom? Quais são os personagens que a gente vai poder elencar aqui? E eu já peço para que você deixe aí nos comentários qual você acha que é o mais épico, o mais lendário, o top, qual é muito boa e qual que é a história boa. Não tem nenhuma história ruim na Bíblia, tá, gente? Só que nós vamos dividir entre esses 5 níveis aqui para ficar um negócio bacana, tá bom? Então, quais são os personagens? Tá aqui os rostinhos aqui e eu vou falar para vocês quais são os personagens para que a gente possa elencar aqui a história deles aqui nessa tier list de hoje. O primeiro personagem aqui é Abraão, tá? Então nós vamos ter Abraão, Adão e Eva, Arão, Davi, vamos ter aqui Débora, vamos ter Elias, Esther, vamos ter também a história de Gideão, a história de Jacó, de Isaías, de Jacó não, tá, gente? De Isaac, Isaías, aqui sim, Jacó. Vamos ter a história também de Jó, a história de José, Josué, também vamos ter aqui a história de Moisés, Noé, a história de Ruth, Salomão, Samuel e Sansão, tá? Então são esses 20 personagens aí que a gente vai elencar aqui na nossa tier list de hoje. Então nós vamos começar aqui, vamos fazer na ordem daqui das fotografias aqui, a gente vai elencando e no final a gente vai vamos ver quais são as histórias mais legais da Bíblia. Lembrando, gente, que essa é a minha opinião, tá? Você pode discordar e colocar qual você acha mais legal. Mas eu vou colocar aqui as que eu acho mais legais, né? Dentro dessa categorização. E vamos ver aqui qual que vai ser a mais legalzinha no final, tá bom? Vamos começar por Abraão, cara. Abraão, a história de Abraão é uma história muito linda, né? Todas aqui vão ser histórias muito lindas. Só que a história de Abraão, pelo menos pra mim, ela é uma história muito legal, porque vai contar sobre um cara que Deus fez uma promessa pra ele, sabe? E Abraão foi um homem que ele foi considerado amigo de Deus porque ele ouvia Deus, né? Ele tinha um relacionamento muito lindo com o Senhor. Então, assim, eu particularmente não consigo ver outra posição. Eu não vou colocar épico, porque assim, olhando todos aqui, vão ter alguns, ou pelo menos uns dois aqui, que pra mim as histórias são épicas, épicas, épicas mesmo. Mas eu vou colocar o Abraão aqui no lendário, porque pra mim o Abraão foi um cara assim, que ele teve uma experiência muito grande com Deus, né? Deus pediu para que ele oferecesse Isaac, né, para ver até onde ia a fé dele. E não é à toa que lá no livro de Hebreus, por exemplo, Abraão vai ser citado como um dos heróis da fé, né, que Deus pediu para ele seu filho e ele entregou. E o mais legal de tudo na história de Abraão, lá no Gênesis a Bíblia vai dizer que Deus falou com Abraão para ele sair do meio da terra dele, do meio da parentela e fosse para um lugar que Deus iria mostrar. Então, tipo assim, poxa, ele nem sabia o que que era. Já tinha um bom tempo que Deus não falava com o povo, mas Deus resolveu
falar com Abrão, né? Até então Abrão, depois teve o nome mudado para Abraão, e Deus fez uma promessa muito grandiosa para ele. Então, para mim, Abraão aqui é lendário na nossa tier list de hoje, tá bom? Vamos continuar aqui com a história. Agora Adão e Eva, olha, a história de Adão e Eva, pra mim é uma história muito, é uma história bacana, mas eu vou colocar ela no boa aqui, por conta que assim, né, cara, puxa, eles tinham uma experiência talvez única que ninguém aqui teve, né? Foram os primeiros seres humanos a serem criados, mas deram ouvido para a serpente, né? Adão depois joga a culpa de Eva ter comido o fruto, a culpa na Eva, a Eva vai lá e fica e fica aquele jogo de jogar a culpa um pro outro, né? Eu imagino assim, né, na situação. Mas eu vou colocar que a história de Adão e Eva ela é boa. Eu não vou falar muito boa porque vão ter outras aqui que provavelmente vão ir para categorização muito boa, mas é uma história boa. Eu gosto da história da criação do homem, né? Existe todo um sentido espiritual por trás disso, mas vou colocar em boa aqui a história de Adão e Eva. A história de Arão, aqui mais precisamente, né, porque tem vários momentos da história de Arão. Arão, para quem não sabe, ele era irmão de Moisés, né, e foi o primeiro sumo sacerdote da tribo de Levi, né, que Deus levantou para que fosse aquele que representasse, né, Deus, não no sentido de falar com o povo, mas que fosse fazer os sacrifícios, que fosse interceder pelo povo lá no tabernáculo. E a história de Arão ela é interessante por diversos aspectos. Primeiro porque ele foi um dos que Deus permitiu que falasse ao povo na ausência de Moisés. Então ele era uma referência para Israel, ele era um líder, né? E quando Deus foi escolher Arão para o sumo sacerdote, tem até aqui a foto, né, da vara de Arão que floresceu. Deus fez uma prova com os filhos de Israel e a vara que florescesse, esse seria o escolhido para ser o sacerdote. E a vara de Arão ela floresceu. E não só isso, esse item aqui, essa vara, foi um dos itens que foi colocado dentro da Arca da Aliança. Então, assim, eu gosto muito da história de Arão, né? Existe toda uma simbologia também por meio da vestimenta, por meio dos rituais ali do Levítico, né? O Pentateuco vai falar muito sobre isso. Eu vou colocar a história de Arão como muito boa, porque eu acho a importância dele para Israel bem relevante. Aí nós chegamos aqui no Davi, cara. O Davi, a história do rei Davi, ela é interessante e ela é muito mais legal quando a gente pensa da perspectiva que Davi ele foi escolhido como rei de Israel com um rei em exercício ainda, né, que era Saul, né? Deus já tinha rejeitado Saul, mas Saul ainda era vivo. E Deus escolhe Davi lá no meio das ovelhas, né, lá no meio do pasto, e Samuel vai lá e unge Davi como rei. Eu acho Davi sem dúvida nenhuma, dos personagens mais épicos, não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia, porque foi um homem que foi segundo o coração de Deus, por mais que Davi falhou, né, em ter cometido um assassinato, um adultério, no final da vida teve o censo. Então, assim, tiveram falhas do reinado de Davi, mas para mim, um homem que é chamado um homem segundo o coração de Deus, pela forma com que facilmente se arrependia e louvava a Deus e buscava a presença de Deus. Para mim, Davi ele é um dos caras, um dos personagens mais épicos da Bíblia aqui também, tá bom? Continuando aqui, a história de Débora, que foi uma das juízas, né? No período dos juízes, Débora foi uma juíza de Israel também, foi uma profetisa. Eu vou colocar a história de Débora em boa, porque assim, existe todo um contexto, né, do ministério de Débora, né, enquanto juíza, da questão do seu posicionamento diante de Deus. Mas é uma história que não é tão explorada na Bíblia a ponto da gente criar uma afeição, né? Eu acho que se a gente fosse pegar de todas talvez as histórias da Bíblia, uma da que a gente sabe que existe esse personagem, mas que a gente menos se identifica, não por não ser uma pessoa usada por Deus, ou por não ter sido relevante biblicamente falando, mas pelo fato de ter
pouca afeição, né, na nossa memória, pelo menos na minha, tá, pessoal? Então eu vou colocar a história de Débora como uma história muito boa. Como uma história boa. Eu tô trocando muitas vezes aqui o termo muito boa para boa. Agora vamos para Elias. Elias, para mim, a história de Elias é uma história top. É uma história top. E existem alguns aspectos interessantes da história de Elias. Primeiro porque Elias ele foi um profeta que ele teve altos e baixos, né? Ele teve altos e baixos no seu ministério. A gente vê um Elias restaurando o altar e Deus respondendo com fogo e matando ali os profetas de Baal, né? E a gente vê um Elias também depressivo na caverna, com medo de Jezabel, com medo de ser morto e querendo desistir do ministério. Então a história de Elias é uma história top. Ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. E o fim da história de Elias é assim, um dos mais emblemáticos do Antigo Testamento, quando Elias ele é assunto ao céu numa carroceria de fogo, né? Elias não viu a morte, né? Elias vai ser citado no Novo Testamento, na transfiguração, né? Quando Jesus ele vai ser transfigurado no Monte das Oliveiras. Elias é um dos personagens que ali aparecem. Então, assim, eu considero a história de Elias top, porque ele teve ali os seus altos e baixos, e no final da vida, mesmo tendo um momento de indecisão, um momento de medo, ele ainda foi levado numa carruagem de fogo para o céu. Então, assim, história top demais. Eu gosto muito da história de Elias, tá? A história da nossa rainha Esther, eu vejo a história de Esther como uma história muito boa. Uma história muito boa. Existe um livro da Bíblia dedicado para contar essa história, né? O livro de Esther, ele conta a história dessa questão dos judeus que iriam provavelmente ser ali mortos por um decreto. E Esther, com toda a perspicácia, né? Com toda a inteligência, ela é usada pelo Senhor para que ela pudesse livrar Mardoqueu e livrar os judeus também de uma punição que que o rei Assuero iria sentenciar sobre o povo, né? Então eu acho a história de Esté muito interessante, muito bacana. Ela ensina muita coisa pra gente também. Mais uma história que eu acho muito boa, a história de Gideão. A história de Gideão é uma história muito boa. Ela vai contar para nós como é que Deus vai reduzindo o exército de guerrilheiros, né, de soldados, até alcançar uma quantidade de 300, né? E foram algumas provas que Deus foi fazendo, né, para que Gideão ele fosse entendendo quem seriam os soldados que iriam que iriam posteriormente vencer aquela batalha. E nessa fotinha aí mostra aí, né, não sei se dá para vocês verem, mostra aí uma das provas que foi feita, né, que quando Deus falou para Gideão para mandar os homens beber água, e aquele que abaixasse e lambesse a água, esses seriam os seus soldados, se não me fala a memória, é isso mesmo, né? E ali Deus foi reduzindo até chegar à quantidade de 300 homens. E Gideão, com 300 homens, venceu a guerra com muito mais de 300 soldados adversários, né? É uma história muito boa da Bíblia. Tá lá no livro dos Juízes também a história de Gideão. A história de Isaac, a história de Isaac, eu julgo uma história boa. E aí eu vou explicar o porquê. Porque assim, na minha concepção, ao meu ver, por mais que Isaac está envolvido com a história do seu pai Abraão, né, que foi ali o filho da promessa, né, a promessa de Deus se cumpre, ela começa a se cumprir de fato em Isaac, quando Deus promete que Abraão, que dele sairiam muitas nações e que ele seria abençoado na sua posteridade. Mas a história de Isaac, melhor dizendo, ela é pouco menos desenvolvida do que do seu pai, do que do seu filho Jacó. Eu consigo enxergar dentro dos três patriarcas a história de Abraão e a história de Jacó um pouco mais ricas do que a história de Isaac, né? Teve episódio também lá que quando Isaac vai entregar a bênção, né? Vai partilhar a bênção para os filhos, o episódio em que Jacó engana Esaú, né, e toma a bênção da primogenitura. A gente vê que ele cometeu alguns erros que até mesmo seu pai
Abraão cometeu no que diz respeito a priorizar filho, e isso foi uma dificuldade que tanto Abraão quanto Isaac quanto Jacó tiveram. Mas a história de Jacó, de Isaac, ela não é tão bem desenvolvida assim. Ela não é tão bem. A gente não tem tanta afeição na memória quanto a história de seu pai e de seu filho Jacó. Então eu considero a história de Isaac uma história boa, tá? Aí nós vamos para Isaías. A história de Isaías para mim é uma história muito boa também, muito boa. Parece que as histórias mais top que eu acho que eu julgo aqui no Antigo Testamento estão chegando do top pra cima, vai ficar aqui pros últimos personagens do vídeo, né? Mas a história de Isaías é uma história muito boa, né? Isaías ele começou a profetizar no ano em que o rei Uzias morreu. Uzias era tio de Isaías, né? E a Bíblia vai dizer que tem aquele episódio, né, a quem enviarei, quem há de ir por nós, é até letra de muitas músicas que a gente canta aí, principalmente em culto de missão. Mas ali a gente vai ver Isaías, ele se dispondo aí, né, eis-me aqui, envia-me a mim, e a partir dali começa o ministério de Isaías, né, é um dos maiores livros do Antigo Testamento, tirando o livro dos Salmos, né, o livro do profeta Isaías. E meio que existe uma Bíblia dentro do livro de Isaías, né? É como se fosse uma mini Bíblia dentro da Bíblia, onde ali a gente vê coisas que aconteceram, coisas que acontecem no período que Isaías profetiza e coisas futuras também que ele profetiza para o futuro, né? É um dos profetas messiânicos do Antigo Testamento que vai sempre apontar para Cristo. Muitos versículos que a gente conhece estão nesse livro. Eu poderia até pôr em top aqui, mas eu considero que tem outras histórias aqui que são mais tops do que a história de Isaías. E eu não estou falando do livro da Bíblia, eu estou falando do personagem bíblico, tá? Então, eu julgo o personagem de Isaías, né? A história de Isaías em si é uma história muito boa. A história do Jacó eu já acho uma história top. E aí eu vou explicar por que que eu acho top. Porque tem uma saga aqui, né, cara? O Jacó, ele meio que ele começa enganando seu pai, enganando seu irmão. Ele vai embora da terra dele. Ele trabalha pro seu tio Labão, pela filha de Labão, né, que era Raquel. Aí ele vai lá, trabalha um determinado período de tempo e não pode ter Raquel porque o costume era a filha mais velha. Aí ele vai lá, casa com a filha mais velha, trabalha mais tempo ainda para ter Raquel. Nesse meio tempo teve filhos, né? Daí surgiram as 12 tribos, né, de Israel. Aí tem o episódio em que ele vai lá e luta com o anjo, tá até na foto aqui, nessa fotinha aqui é ele lutando com o anjo. E aí ele vai lá e se reconcilia com seu irmão. E ele vai lá e tem os seus filhos. E aí tem a história de todas as 12 tribos. Vai ter até a história de José, que depois nós vamos chegar nele aqui. Então assim, eu acho a história de Jacó top. Eu acho que dá pra gente aprender muita coisa, muita coisa. Não só com o nascimento e com a vida de Jacó, mas até depois da morte de Jacó. Quando a gente vai ver a fundo a história de José, existem peculiaridades na história de Jacó que nos chamam bastante atenção. Então, para mim, do Antigo Testamento, junto com Elias aqui, top demais. Eu gosto muito da história dele e da jornada de Jacó enquanto servo. Jacó que inclusive teve seu nome trocado para Israel. Vamos lá para a história de Jó. O Jó, cara, o Jó para mim é lendário. O Jó é lendário porque a gente vê a jornada de um homem que a própria Bíblia vai dizer, né? O próprio Deus testificou de Jó que Jó ele era um homem temente, íntegro, né? Que se desviava do mal. E assim, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todos os empecilhos, mesmo com toda a situação de vida de Jó, de perder tudo que tinha, de perder suas filhas, de perder seus bens, de perder tudo que possuía, Jó permaneceu fiel a Deus. Jó permaneceu temente ao Senhor, né? E a gente vai ver que no final ainda Jó vai declarar que antes ele ouvia falar, mas agora ele de fato conhecia a Deus. Então olha só, além de ser um homem que tinha toda essa preocupação de agradar ao Senhor, ele era humilde de reconhecer que ele ainda não conhecia a Deus de fato, né? Então assim, a história de Jó é muito bacana, são 42 capítulos no livro que assim trazem pra gente diversas lições e pra mim Jó é lenda, 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 lenda.
do Antigo Testamento aí, tá bom? Vamos para mais uma história que na minha concepção é épica, épica, a história de José, cara. José para mim ele é assim, depois a gente pode até fazer um vídeo só dos épicos aqui, fazer uma lista para ver qual que é a mais épica de todas, mas assim, cara, a história de José é sensacional. Sensacional porque José ele comeu pão que o diabo amassou literalmente, cara. Literalmente, ele teve uma saga de ter sonho, né, de sonhar com as coisas que Deus estava revelando, dos seus irmãos, do seu próprio pai. A Bíblia vai dizer que o próprio pai de Jacó, o próprio pai de José, Jacó, ele desconfiou do sonho de José, né, ele desdenhou do sonho de José. E assim, depois ser vendido, ir na caravana do pessoal lá pro Egito, ser escravo de Potifar, depois ser governador do Egito. Olha pra você ver, cara, ele teve uma saga assim, uma saga épica. A história de José é aquela clássica saga épica mesmo, de um cara que não tinha nada, que estava lá na giriza da sarjeta, e Deus ergueu e Deus honrou José, né? A ponto de José ser governador do Egito, de resolver um BO que estava rolando lá na terra de Faraó. E depois de tudo isso, cara, ele ainda ter a nobreza e ter a singeleza de perdoar os irmãos dele, depois de tudo que os irmãos dele fizeram para José. José perdoou os irmãos, José buscou seu pai lá na terra de Israel lá, né, e trouxe ele para o Egito e conheceu os irmãos e reveu Benjamim, que era o irmão mais novo. Então assim, eu acho a história de José muito linda, né? A Bíblia vai dizer que eu acho épico demais uma parte, por exemplo, eu ouvi um pregador falando uma vez que quando ele foi vendido na caravana, né, dos ismaelitas, José ele foi como escravo para o Egito e depois voltou para a terra de seu pai como governador do Egito, cara. Então, assim, o mesmo caminho que ele trilhou para ser envergonhado, ele voltou sendo honrado por Deus. Então, assim, eu acho a história de José linda, 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 digna de ser lida, relida e de ser observada com cuidado. Eu te aconselho a ler a história de José, está lá no livro do Gênesis, tá bom? Continuando aqui, Josué, cara, eu sou fã de Josué demais. Pra mim, um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia toda é Josué. Pelo meu coração, eu colocaria no épico fácil. Mas como o nível aqui do épico tá altíssimo, né? E tem muita gente que nem conhece a história de Josué, mas eu vou colocar o Josué como um personagem lendário. Porque assim, Josué ele tinha uma característica diferente de Moisés, que era o seu antecessor. Josué ele era guerreiro, ele era do campo de guerra, né? Tem até uma passagem da Bíblia que Deus Moisés está no alto do monte, enquanto ele estava com a mão estendida, Josué e Israel prevalecia, mas quando ele cansava, Josué e Israel perdiam. E aí vem Arão e Ur e dão suporte para ele, para que Josué vença a batalha. É interessante que Josué ele se torna líder de Israel depois. Porém, ele toda a vida ele foi de guerra, ele foi um guerrilheiro, né? Mas o que me chama a atenção no Josué é o que me faz ele ser lendário, são duas histórias muito legais que contam a respeito dele na Bíblia. Primeiro que onde Moisés estava, Josué estava. Então assim, ele via em Moisés, poxa, eu preciso estar perto dele, eu preciso aprender com ele, eu preciso absorver o que esse cara faz, porque Moisés ele era épico. Eu já vou até adiantar aqui onde é que eu vou colocar o Moisés, mas assim, Josué ele ia até um determinado local no monte e aí Moisés falava: "O Josué, você fica aí que daqui você não pode subir não". E ele subia lá pro alto, ficava 40 dias, cara, orando, e Josué lá esperando ele voltar. Então assim, eu fico conjecturando comigo a admiração que Josué tinha por Moisés e como que isso foi útil para ele quando ele assumiu a liderança de Israel. Porque de fato, depois quando Deus vai chamar Josué, o livro de Josué capítulo 1, todo mundo conhece esse versículo, né? Não tu enviei eu, né? Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Deus ele reserva todo um capítulo do livro de Josué, o primeiro capítulo,
com palavras de afirmação sobre a liderança dele. Então é muito interessante ver que aquele trabalho de observar, aquele trabalho de estar ali acompanhando o trabalho de Moisés, surtiu efeito. E para mim, Josué, ele é lendário. Ele só não é épico porque o professor dele, que é Moisés, ele tem que ser colocado aqui. Porque a história de Moisés, ela é top, 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 top. Por isso que ela tem que estar no épico, ela é top 3 vezes. Né? E assim, a Bíblia vai dizer que não houve em Israel nenhum profeta, nem antes nem depois, que fosse como Moisés, que falava com Deus face a face, cara. A história de Moisés é impressionante, cara, é impressionante. Um homem que, a primeiro momento, em Êxodo 3 ali, Moisés não queria nada com Deus, ele não queria fugir de qualquer forma, ele tentava dar diversas desculpas, e teve experiências assim tremendas com o Senhor, de receber as leis do Senhor, de receber o projeto do tabernáculo. E assim, cara, a história de Moisés é diferenciada demais, cara. O cara bateu o cajado e o mar abriu em 2 partes. Isso aí enche o coração da gente de alegria, sabe? De emoção mesmo, porque era um personagem diferente de todos os demais aí. Então, assim, Moisés é épico e provavelmente do Antigo Testamento, talvez de toda a Bíblia, top 3 da Bíblia fácil, Moisés. Para mim, ele é fácil, né? Até hoje, os judeus, por exemplo, eles consideram muito as leis de Moisés, né? A Bíblia no Novo Testamento, praticamente os sinóticos todos vão falar das leis de Moisés, os escribas, os rabinos sempre falavam ali das leis de Moisés. Então, sim, Moisés era um camarada diferenciado. Anseio muito chegar no céu e trocar uma ideia com Moisés, que vai ser bacana demais, tá? Outro personagem que pra mim é lendário é o Noé. E aí eu vou explicar o porquê. Mas a gente ouve a história de Noé, a gente lembra só das musiquinhas, dos animais que entrou pra dentro da arca. Só que assim, cara, existe uma complexidade por trás do chamado de Noé muito grande, né? Uma complexidade muito grande, porque assim, se for pra você parar pra pensar, o único personagem que Deus poupou da morte, no sentido literal da palavra, foi Noé. Porque Deus mandou um dilúvio, cara. Ele e a família dele, é claro. Mas Deus revelou para Noé que ele ia mandar um dilúvio e acabar com toda a humanidade. Imagina o que é um camarada conviver com a notícia dessa 100 anos, que demorou 100 anos para construir a arca. Imagina só, cara, passa um ano, passa dois, passa 10 anos, passa 25 anos, 30 anos, 40 anos, 70 anos. E ninguém ouvindo o cara e Deus falando que vai vir a chuva, a sentença vai vir e o povo não tá nem aí pra nada. E assim, cara, Noé foi lenda demais. Foi lendário demais, porque ele ouviu a voz de Deus, cara. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. E isso é muito legal, né? Quem anda com Deus normalmente Deus toma, né? Foi assim com Enoque que eu poderia ter colocado aqui na lista, né? Que andou com Deus. Mas eu acho a história de Noé uma história lendária da Bíblia, então eu preciso colocar ele aqui nesse momento do nosso ranking, tá? Continuando, a história de Ruth. Eu acho a história de Ruth uma história muito boa. É, é uma história muito boa. Existe um livro dedicado para contar a história de Ruth. Mas eu coloco ele aqui muito pelo fato de, se não fosse Ruth, talvez não. Se não fosse Ruth, não teríamos um Davi, né? Porque Ruth ela é antepassada de Davi, ela é avó de Davi, se não me falha a memória, né? Boaz era avô de Davi, então Ruth era meio que a avó dele, né? Então, assim, conta. O livro de Ruth ele tá ali na Bíblia para, de certa forma, contar a história dos antecedentes, dos antecessores, né? Não, meu Deus, dos ancestrais de Davi, né? E eu acho muito bacana que conta a história de uma mulher que perdeu o marido, que foi fiel à sua ex-sogra, né? A sua ex-sogra Noemi, e no final das contas foi honrada, né? Boaz ele vem, ele pega Ruth, né? Ele casa-se com ela. Não era algo tão bem visto naquela época, mas ele vai lá e ele tira ela do seu lugar de desonra, de tristeza ali,
e traz ela para um lugar de virtude. Então, assim, eu acho muito legal a história de Ruth, digna de ser lida com mais carinho também pelos leitores da Bíblia Sagrada. Aí chegamos aqui nos nossos 3 últimos personagens, estamos acabando o vídeo. Já deixa aí um like, já curte, já divulga aí com um colega, com um amigo. E deixa aí comentários de quais são as próximas tier lists que nós devemos fazer aqui no nosso canal, tá bom? Continuando, Salomão, cara. Salomão eu vou pôr no top. Vou pôr no top aqui, por quê? Porque Salomão, não só por conta da sabedoria, por conta do que ele fez, das suas contribuições para o cânon bíblico, né? Salomão ele escreveu aí pelo menos 3 livros diretamente falando, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e escreveu alguns salmos também, né? Salomão ele foi o terceiro rei de Israel, e a história de Salomão é muito linda, porque ele teve a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa. Eu até falei com os jovens esses dias na igreja, se Deus te aparecesse hoje, te pedisse e falasse assim, pô Joe, fala aí o que você quer, pede qualquer coisa que eu vou te dar. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa para Deus. E ele foi sábio em pedir a Deus sabedoria. Algumas versões vão falar assim que Salomão pede a Deus um coração compreensivo. Isso é muito interessante porque Deus não só deu a ele um coração compreensivo, mas deu a ele fama, deu a ele paz no seu reinado, né? Salomão significa paz, né? Davi foi bem sábio quando deu esse nome para ele. E assim, a história de Salomão é uma história muito legal. Teve também os seus contratempos, né? Consultou o espírito, fez coisas que não agradavam a Deus. Mas no final das contas, eu creio que no momento de sanidade ali, de recuperação de sanidade mental e espiritual, ele escreve Eclesiastes, né? E ele vai falar assim que o final de todo homem é temer a Deus e andar nos seus caminhos, né? Guardar os mandamentos do Senhor e temer a Deus, porque esse é o fim de todo homem. Então assim, eu acho muito legal. Salomão para mim é top. Samuel, para mim Samuel é épico. Samuel é épico e eu vou explicar o porquê. Porque muito antes do profeta Samuel, né, do juiz Samuel que nós conhecemos, Samuel ele tem uma história que ela antecede o seu nascimento, né, cara? A gente não pode falar de Samuel sem falar de Ana, né, que era afrontada lá por Penina, né, que era a outra esposa de Elcana, que era pai de Samuel. E Ana não podia ter filhos e ela fez um voto com Deus: Deus, se o Senhor me fizer gerar, eu vou dar para o Senhor esse filho. E aí a Bíblia vai dizer que Samuel ele foi levado para o templo bem novinho, cara. Então assim, Samuel não tinha outra realidade a não ser estar na presença de Deus, a não ser estar ali na casa do Senhor. E com aproximadamente 12 anos de idade, Deus ele resolve conversar com Samuel pela primeira vez. E a Bíblia vai dizer que Samuel ele não sabia, ele não tinha ouvido a voz de Deus ainda, né? E quando Deus falou com ele a primeira vez, cara, Deus deu para ele uma revelação bombástica que Deus ia suscitar contra a casa de Eli tudo aquilo de ruim que ele e os seus filhos fizeram contra Israel, cara. Então é uma mensagem muito pesada para uma adolescente de 12 anos de idade, mas Deus foi lá e Tom Samuel, ó, é pra você. E eu tô te levantando a partir de agora. Então assim, cara, só Deus para poder fazer uma coisa dessa, e assim, 12 anos. Samuel era muito novo, muito novo, muito novo. E Deus fez o que fez por meio dele, né? As reformas que ele instaurou para o povo, as vezes que ele representou o Senhor, foi o profeta que ungiu 2 reis, né? Samuel, ele ungiu a Saul e ele ungiu a Davi. Então assim, era um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha as suas virtudes, né? Falhas como todos aqui da lista tiveram, mas eu acho a história de Samuel épica, né? Temos aí 1º e 2º Samuel, o livro de 1ª e 2ª Crônicas e 1ª e 2ª Reis falam de Samuel, o Novo Testamento fala de Samuel. Então assim, para mim foi um profeta assim tremendo, ó, profeta, sacerdote, juiz e quase que um rei de Israel também, né, que representou Israel por muito tempo. Então assim, eu gosto muito da história de Samuel e é um personagem épico da Bíblia. E nós chegamos no último aqui, a história de Sansão. Para mim é uma história boa,
E eu vou explicar o porquê que a história de Sansão é uma história boa. Porque Sansão, ele teve ali o seu momento de ele teve ali o seu momento de virtude. Ele foi um jovem que desde o ventre da sua mãe, ele foi separado por Deus, né? Existia uma ordem específica para que Sansão não tocasse em cadáver, não se envolvesse com mulheres filisteias. Mas Sansão, ele brincou demais, né? Brincou demais com o pecado. Ele flertou ali com, com, com aquilo que Deus não queria que ele de fato fizesse. Então, assim, eu gosto da história de Sansão, mas ele deixou a desejar em muitos pontos. Não que os demais aqui não tenham deixado a desejar, porém eu acho a história dele assim é muito legal, mas o fim da vida de Sansão tá até aí, né, no desenho aí da imagem. Eu julgo ser um fim assim melancólico pelo potencial que Sansão tinha para ser juiz de Israel, né? A Bíblia vai dizer que Sansão ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida toda. Então assim, é deplorante você saber que o cara poderia ter feito mais para Deus e não fez. E assim, você deve estar falando assim, esse cara parece que é o dono da razão julgando os personagens bíblicos, mas não é, gente. É assim, pelo que eu li da história, são as lições que eu tiro. Então, Sansão para mim é um personagem com uma história muito boa. Então, fica assim o nosso ranking, tá? De baixo para cima. Sansão, nós temos a história também de Isaac, Débora e Adão e Eva. Histórias muito boas da Bíblia. A história de Ruth, de Isaías, Gideão, Esther e Arão. Histórias top, 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 nice. A história de Salomão, de Jacó e de Elias. Lendárias, histórias lendárias que tipo assim, poxa, são sensacionais demais. A história de Noé, a história de Josué, de Jó e de Abraão. E as histórias épicas que depois a gente pode fazer um vídeo só dos épicos aqui para escalonar aqui quem é a história mais épica. Nós temos Samuel, Moisés, José e Davi. Tá aí a nossa tier list de hoje. E eu queria já agradecer você pela participação no nosso vídeo. Se você gostou, deixa um like aí, compartilhe com seus amigos. E deixa aí nos comentários qual é o assunto, qual é o tema que você quer ver na nossa próxima lista aqui no nosso canal, beleza? Um abração pra você, um beijo no seu coração e até a próxima. Fui!